tá, vamos chegar logo no assunto que... O que é essa holografia magnética, basicamente, né? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas para que vocês possam ver, visualizar e ter uma ideia do que seria isso, tá? É baseado nos estudos de Ken Wheeler, tem suporte na teoria do campo eletromagnético de Maxwell, e nós precisamos sim dar a ênfase necessária pro magnetismo, pro eletromagnetismo, né? Tanto para os campos dielétricos, campos elétricos, campos magnéticos. Nós precisamos porque eles estão muito relacionados com a natureza da realidade. São observáveis, são muito mais observáveis do que os argumentos oficiais que são demonstrados, né, pela ciência convencional, que são basicamente baseados em premissas, deduções, axiomas, coisas incomprováveis, né? Chegando ao ponto de que, no caso dos cálculos, né, que tentam medir a massa do universo, fica faltando aí somente 96% aí, né, que a ciência não conseguiu encontrar, e daí falam que é energia escura e matéria escura, basicamente. Tá? Então hoje nós vamos investigar um pouco disso, né, um porquê disso. Vou tentar ser o mais breve possível, mas tem bastante coisa. Então eu vou começar pela holografia magnética, galera. Obrigado aí para a galera que já está acompanhando a live, né? Isso eu vou fazer nesse formato, vai ficar aí para quem for assistir. E agradeço também a quem estiver assistindo na sequência. Vamos lá. Aqui tem um experimento, né, magnético, eletromagnético, o que seria um campo dielétrico. Ele pega quase uma esfera, né, de vidro ali, só faltando um pedaço de baixo, coloca ali, tem uma fonte de luz, e agora ele vai utilizar um ímã, vai utilizar para medir esse campo magnético com a luz, a interação da luz, né? E você pode ver essa holografia se formando. Que isso é um experimento pequeno em laboratório. Mas se nós estamos, de fato, num campo dielétrico, existe um campo dielétrico sobre a Terra. Eu já vou explicar o que é um campo dielétrico, tá? Ele funciona como um isolante, ele se encaixa muito bem na definição de um domo, vamos dizer assim, né? Pode ter substância, inclusive, pode ser físico, tá? Ou pode ser apenas eletromagnético. Das duas formas, ele vai ter esse resultado, como eu vou mostrar a seguir. Então, você tem a projeção da luz, né, de uma única fonte, porém a mesma luz sendo observada em vários locais diferentes, está movimentando, né? Mas se você tem, por exemplo, esse movimento circular, se esse firmamento estiver fazendo um movimento circular, ou se essa luz estiver fazendo um movimento circular, né, acima, você vai ter esse efeito. Então, você leva em conta que a luz que nós observamos, ela é holografia magnética. E a fonte de luz provém de outro lugar. Absurdo. A lâmpada que você tem na sua casa é a mesma coisa, né? A luz não está ali, na verdade, a fonte vem de outro lugar, a energia vem de outro lugar, e ela simplesmente é refletida ali. Olha que interessante. Tá, esse é o primeiro vídeo que eu gostaria de mostrar, que ele dá uma base para você poder visualizar o que é essa holografia magnética explicada, porque esse vídeo todo ele se baseia na Terra plana magnética. Tá? Se você não assistiu ainda, né, eu acredito que todo mundo aí que está acompanhando já assistiu, mas é o vídeo número 100 desse canal, que é até aqui o vídeo mais importante dentro da jornada da Terra plana. Então vamos para o próximo. Aqui nós temos um mesmo exemplo, né? Até o título desse vídeo. Todos os links estão na descrição. Você vai ver um monte de link ali. São todos os links utilizados nessa live que eu preparei, né? É a mesma imagem, basicamente, aqui, tá? Simplesmente exemplificando. Aqui nós temos um outro experimento. Eu vou mostrar primeiro essa parte final, depois nós vamos para o começo. Tem um efeito muito parecido com o que é chamado de aurora boreal. Você consegue ver, conforme ele puxa e mexe esse ímã sobre esse campo dielétrico, olha os efeitos que você tem, se não lembra, a aurora boreal, aqui nesses pontos aqui, ó, onde ele se aproxima.
Então, se levando em conta que a Terra tem o campo elétrico e magnético, né? Campo elétrico e magnético, você, logicamente, vai ter influências como essa, relacionadas ao firmamento, e aqui seriam as trilhas de projeção da luz. Logicamente, nós não vemos essas trilhas, mas nós vemos o caminho, o path, né? O caminho por onde ela se propaga. Tá, vou voltando aqui, ele fez esse experimento utilizando alguns... Olha que interessante. Magnética, tá? Deixa eu pausar aqui. Tá? A holografia magnética, ela não é uma viagem, tá? Antes que o pessoal fale. Ó, aqui no site Inovação Tecnológica, já mostrei isso, vou mostrar de novo. Memória holográfica usa magnetismo em vez de luz para criar componentes eletrônicos. O protótipo usado nos experimentos tem apenas 2 bits, mas a equipe espera ampliá-lo rapidamente porque porque tudo funcionou. Então, ele fala assim, ao contrário de outros componentes holográficos, a nova memória não funciona com base em ondas de luz, mas em ondas de spin. Spin significa giro. Uma oscilação coletiva dos spins em materiais magnéticos, né? Então, é uma aplicação na tecnologia, tá? Que é comprovada. A equipe, formada por pesquisadores dos Estados Unidos e da Rússia, batizou seu novo componente de memória holográfica magnônica, que vem fazer parte do arsenal de um campo emergente conhecido como spintrônica. As ondas de spin têm 2 vantagens em relação à luz. Elas são compatíveis com os componentes eletrônicos atuais e podem operar em comprimentos de onda muito menores, o que significa que os componentes podem ser menores, armazenando mais dados por área, ou seja, é mais eficiente do que os processadores atuais, né? Assim são feitos os processadores, os componentes, né? Basicamente. Então, vamos lá. Tá, então, voltando ao vídeo aqui, o começo dele aqui, ele mostra como que é feito, ele apresenta alguns... aqui é um ímã flutuando, né? Você tem um ímã flutuante, basicamente, levitando ali por magnetismo, é o que explica muita coisa aí, se a gente falar em cosmologia, né? Sem precisar de uma gravidade daquele jeito, né? Então pesquisem bastante, vocês podem ver nesses canais, quando vocês vejam também os links relacionados ao lado, que vocês vão ver muito material, eles usam um ferrocell, né? É uma célula que ela mostra o magnetismo, os campos magnéticos. É até barato e você pode até comprar isso para ter em casa, tá? Para fazer meus próprios experimentos. Tá, então aqui, né, aqui ele vai voltar, aqui quando começou essa parte quando ele preparou o ambiente aqui, é bem interessante, né? Vamos ver. Aqui, ó. Ele tem uma fonte de luz, uma fonte de luz interna, mas também funciona com fontes de luz externa, e aqui ele pegou um vidro plano, né? Não é um vidro cilíndrico, para pôr logo acima da fonte de luz. E aí ele vai pegar o ímã. Basicamente ele criou um ferrocell ali, né? E olha só o efeito que você tem, né? Ele cria dá a impressão até de ser tridimensional. Veja só o campo magnético como ele cria um holograma tridimensional, realmente. É um novo campo que nós estamos entrando aí dentro da pesquisa da Terra plana. É que ele está explicando, depois, se você quiser assistir, você pode colocar legendas aqui, né? Aí você pode vir aqui depois e traduzir essa legenda automaticamente, selecionar português ali, e você vai ver esse vídeo com legendas traduzidas. Logicamente, a legenda não fica perfeita, mas dá para entender, se você não fala inglês, né? Botei outro idioma sem querer aqui, mas é o mesmo princípio, tá? Vamos lá, vamos corrigir agora. Tá um pouco lento aqui, mas tudo bem. Tá? O que eu queria mostrar era isso aí. Eu já mostrei, né, basicamente, o funcionamento da holografia magnética.